Ó, falam. Bruna, você falou agora há pouco do discurso dele, eu vou mostrar aqui porque eu recebi essa colagem. Tem a fala dela e a dele ao mesmo tempo, olha só. Eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, o irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. Presenciei foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente. Eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa. Ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Justamente o que você falou, Bruna. Você vê um fator mesmo de planejamento, quase, né? Então, como eu falei para você no outro momento, né? Quando os médicos fizeram a denúncia para mim, em 2020, eu cometi um erro muito grande, que era o seguinte: eu fui uma pessoa que, infelizmente, por falta de informação, votei no Bolsonaro. Hoje me arrependo, na verdade, me arrependi já em 2018, logo que ele começou a falar na condição de presidente, eu já vi o erro que eu tinha cometido. Em 2020, entretanto, eu achava que tudo era muito conspiratório. Eu falava com muitos médicos, e esses diretores clínicos que começaram toda essa história, eles tinham um discurso muito assustador. Era um discurso até um pouco apocalíptico. E na época, eu percebia uma quantidade grande de médicos sofrendo com burnout. O burnout é um esgotamento profissional em razão dessa pressão que todos os médicos sentiam. E eles contavam e falavam a respeito de um plano entre a operadora de saúde, o governo federal, só que eles faziam uma descrição como se o processo de disseminação do vírus fosse intencional e que existisse, de fato, o objetivo de que lá no fim o resultado, de fato, fosse a morte. O que, para mim, na época, era extremamente incoerente. Por que eu via de forma incoerente? Porque não faz sentido uma instituição pretender o óbito dos seus beneficiários, porque esses beneficiários pagam mensalidades, e não faz sentido o governo federal ter interesse no óbito da sua população, justamente porque saberia que passaria por um processo de críticas muito forte. Aí, nesse momento, o discurso dos médicos ele era divergente. Existiam os médicos que falavam única e exclusivamente de um interesse político e econômico, e um outro médico sozinho que insistia na ideia de que tudo foi proposital, de que existia essa intenção, de que eles sabiam que as pessoas iriam morrer e continuavam pregando e acreditando nisso. Só que quando eu fui depor na CPI, eu achei esse discurso, além de muito apocalíptico, muito exagerado, e não existe uma prova forte. Quando você estava na CPI, você achou apocalíptico esse discurso ainda? Você não estava com todas as informações. Eu não tinha falado nele até descobrir algumas coisas que me foram ditas poucos dias antes dessa entrevista com a Andrea,
Tanto é verdade que eu distribuo uma petição junto ao STF pedindo investigação, porque aí sim, além do discurso dela, outros médicos fizeram outros comentários em razão da toxicidade do que foi denominado como kit Covid. O que era composto o kit Covid? O kit Covid era composto até então por hidroxicloroquina, acidromicina, ivermectina e colchicina, além de um conjunto de vitaminas e proteínas. O que eles diziam? Que isso era uma verdadeira bomba. E essa bomba era enviada para a casa dos beneficiários, e esse médico, então, que tinha um discurso mais forte, que eu não utilizei na CPI, porque até então era um discurso muito isolado, me encaminha uma série de documentos que até então eu não tinha acesso e me mostra o seguinte: doutora, a hidroxicloroquina, ela além da arritmia, ela causa um processo renal complicado, que pode ocasionar uma injúria renal ou um processo renal bem complicado para o paciente. Já existem as complicações cardíacas que a gente conhece, associado à acidromicina. Isso se intensifica porque, por si só, esses medicamentos não deveriam ser utilizados de forma associada. Além de tudo, você tem a colchicina, que é um remédio cuja toxicidade é muito alta, utilizado para tratar só alguns casos em específico, ainda assim caminha para um processo de desuso, porque ele causa muitas vezes hemorragia digestiva. Você tem um processo que se chama heparinização, que é dar heparina para o beneficiário quando internado, e heparina é um anticoagulante, então você tem um medicamento que causa hemorragia digestiva e você tem um outro medicamento anticoagulante, a pessoa pode sangrar até morrer, e além de tudo, eles também estão dando ivermectina, que é um remédio que piora a condição hepática, é um remédio que pode causar intoxicação hepática. Se usado dessa forma, qual forma é? A ivermectina é usada de forma isolada para tratamento de vermes. Então, do modo como foi utilizado, da forma como foi utilizado, de forma contínua, não só em casa, que era o tratamento que a pessoa recebia, aquele pacotinho, mas também durante a internação, evidentemente faz com que o quadro do paciente se agrave, e aí ele descreve, apesar de já ter os prontuários médicos, ele descreve o que aconteceu em cada um dos casos. A única conclusão que a gente consegue chegar é a seguinte: ainda que existissem na época estudos tentando demonstrar a eficácia da ivermectina, a eficácia da colchicina para tratamento da Covid-19, o modo como você faz para tratar pessoas com sintomas gripais que sequer sabiam se tinham ou não Covid-19, mas que estariam expostas a esse risco, demonstra um plano muito triste, muito chocante, que o Renan Calheiros suscitou na época da CPI. Foi rechaçado por isso, inclusive, né? Ele chama de plano macabro, e na época eu não via tão claro esses indícios, mas ele via com bastante clareza. O senador Randolph também, nos questionamentos dele, ele falava: olha, me parece um plano nazista de extermínio, e apesar das associações que eu via com o nazismo, a finalidade de extermínio não era tão clara para mim. Ela passou a ser clara com o discurso desse médico, com essas explicações que eu tive recentemente, porque eu não tenho conhecimento dessas substâncias para poder fazer uma afirmação nesse sentido. Então, eu peço a investigação dos órgãos competentes, primeiro para averiguar todo esse sistema de fake news que foi criado para favorecer um governo e que tem como consequência a morte de pessoas, porque os números são muito práticos. Então, existem estudos nacionais que identificaram que o número de mortes no Brasil deveria ser 3 vezes menor, porque pessoas que deveriam estar vivas morreram em razão de falta de assistência, em razão de falta de tratamento. Então, fala-se que das 700 mil mortes, mais de 400 mil seriam evitáveis. E você tem também um número global.
Se o Brasil corresponde a 3% da população global, não há nenhuma justificativa que faça com que tenhamos 11% dos óbitos do mundo inteiro, que nos coloca, se não me engano, na terceira posição de país com maior número de óbitos. Existe um claro movimento ou uma falha, vamos dizer, nas políticas públicas adotadas no tangente à saúde. Então, existe uma falha do Ministério da Saúde. Quando você coloca alguém como o Pazuello, um paraquedista, para ocupar esse cargo, você declara que você quer alguém que não esteja preparado tecnicamente para aquilo. Então, quando ele fala, quando ele confirma, quando ele fala vamos trocar a bula da hidroxicloroquina, você tem alguém que está sendo feito sim de marionete, porque qual era o conhecimento técnico que ele tinha? Seja de ter estudado medicina ou de ter trabalhado na área da saúde? Nenhum. Ele está lá na condição de militar paraquedista que era, sendo manipulado por pessoas que diziam coisas anti-ciência, e daí a denominação negacionista, e ele propagava essa informação e não via isso de forma séria. Porque quando você vê todas as entrevistas que o ministro Pazuello dá, em nenhum momento ele fala a respeito da seriedade ou em respeito a essas pessoas que estão falecendo. Em nenhum momento ele mostra solidariedade em, olha, vamos buscar fazer alguma coisa por vocês. Ele trata com a mesma indiferença que ele se refere a essa cunhada dele. Porque o que ele quis dizer no depoimento dele? Ele fala o seguinte, se até para minha cunhada eu falei tem que esperar e eu não vou fazer nada, é o recado que ele dá para a população. Se nem para minha família eu me mexi para trazer esses cilindros, vocês também vão ter que esperar. E é aquele mesmo discurso. Só que fala da boca para fora, porque no bastidor tá lá na festinha com uísque, enquanto as pessoas estão morrendo. Então, isso precisa ser investigado, porque se isso de fato aconteceu, se houveram essas festas, se houveram essas comemorações, você só comemora algo que você pretende. Você só comemora algo que você planejou, porque quando você conquista o resultado, você comemora. Então, se existiu de fato um planejamento a ponto dessas pessoas comemorarem, temos sim que parar tudo o que foi feito, rever o trabalho da CPI, chamar a Andrea para prestar o seu depoimento, que conforme você me explicou também, ela colaborou com a CPI, mas ela não quis prestar depoimento porque ela não queria se expor, para que esses fatos todos sejam averiguados, para sentar com esse ministro e entender o que ele estava comemorando e qual a felicidade que ele tinha em adquirir sacos pretos.